A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para darmos início a mais um trimestre e darmos início também a mais um novo ano, tá? É o primeiro trimestre do ano de 2017. Antes de nós iniciarmos a nossa lição, eu queria desejar um feliz 2017 a todos vocês que têm me acompanhado há alguns anos, ou começou esse ano, alguns meses, enfim, vocês alunos, vocês minhas alunas, que o Eterno continue lhe abençoando. Eu desejo sinceramente um 2017, que o Espírito de Deus continue trabalhando na tua vida, na tua classe, entre os seus alunos, na tua família, que o Espírito Santo realmente te continue lhe capacitando, aumentando a unção, o conhecimento e a sabedoria, que o Eterno realmente prospere a tua vida e o teu ministério. Um feliz 2017, estamos juntos aqui. Vai ser um ano, eu tenho certeza que o Eterno continuará conosco. Não vai ser fácil, mas com Jesus, com o Espírito Santo, juntos iremos vencer. O primeiro trimestre traz como título As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Essa obra, essa lição foi escrita pelo pastor da Assembleia de Deus, tá? Na cidade de Tiririacal, no estado do Maranhão, tá? O pastor Osiel Gomes. Eu tive o prazer de pregar em São Luís, tá? Na igreja do pastor Lima, aí no setor do Angelim. Depois também tive o privilégio de ministrar 2 vezes na capital, na sede da Assembleia de Deus, tá? Cujo pastor presidente é o pastor Coutinho, tá? Fiz muitas amizades, então esse trimestre eu tenho certeza que vai ser um trimestre muito frutífero, onde nós vamos abordar o fruto do Espírito. E a lição de número 1, ela tem como título As Obras da Carne e o Fruto do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe se encontra em Gálatas, capítulo de número 5, do verso 16 ao verso 26, aonde aborda tanto as obras da carne quanto o fruto do Espírito. Nesse trimestre iremos abordar um assunto de grande relevância para o nosso amadurecimento espiritual. Então o tema vai ser obras da carne e o fruto do Espírito. Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo, com sua maestreza reluzente e objetividade, trata da luta interna que acontece dentro de todos os cristãos. A oposição entre a carne e o espírito para ter o centro da vida humana é uma guerra constante. Então o apóstolo Paulo, ele vai tratar de uma luta que acontece dentro de todo o cristão. Ele vai abordar sobre essa luta entre a carne e entre o espírito, para ver quem consegue dominar a nossa vida. Porque uma coisa nós precisamos ter ciência, que todo ser humano é dominado por alguma coisa. Todo ser humano é dominado, é controlado por alguma coisa. E o texto bíblico deixa muito bem claro que nós só podemos ser controlados por 2 coisas, por 2 elementos. Nós somos controlados pelo fruto do Espírito ou somos controlados pelas obras da carne. Ou seja, a carne ou o espírito, ele vai prevalecer. Os 2 não podem trabalhar junto. Os 2 não podem estar no mesmo trono. Alguém tem que sair do trono para governar a nossa vida. Então nós precisamos ter muita ciência de que, será que nós estamos sendo dominados pelas obras da carne ou pelo fruto do Espírito? Quem está no trono da nossa vida? É o Espírito
Espírito Santo de Deus, ou é a malignidade, ou é o mal. Ou seja, um dos dois está em atividade. Não existe o neutro, não existe, não, eu não sou dominado nem pelo Espírito, mas também não sou dominado pela malignidade. Não, o texto é muito bem claro. Nós temos uma luta interna entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ou seja, o Espírito e a carne ficam brigando entre eles dois para ver quem governa a nossa vida. E a primeira pergunta que eu quero lançar para vocês é o seguinte: essa luta acontece somente dentro do cristão ou em todos os seres humanos? Essa pergunta é muito interessante. Será que essa luta é só dentro de mim, dentro de vocês? Ou toda a humanidade sofre essa luta por esse governo? Será que o Espírito e a carne ficam brigando em relação a todos os homens? É claro que não, meus queridos. É claro que não, minhas queridas. Ou seja, essa luta só acontece para aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque nós trabalhamos o seguinte princípio: quem não é da luz já está em trevas. Ou seja, quem não tem o Espírito Santo de Deus é do maligno. Ou seja, então se o maligno já o possui, não existe essa briga, não existe essa luta interna. Então essa luta, Paulo deixa muito bem claro, é para aqueles que já tiveram a consciência do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, eles já foram regenerados, já foram santificados, já foram justificados, já passaram pelo processo da soteriologia, que é o processo da salvação. Então essa luta só acontece dentro daqueles que foram comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Uma outra coisa que nós precisamos deixar muito bem claro é que todo cristão, ele precisa ter a consciência de que essa luta é real. Ou seja, isso não é imaginatório. Isso não está no mundo da fantasia. Isso não está no mundo simplesmente imaginário. Não é o Alice no País das Maravilhas. Não, essa luta é real. Ela acontece todos os dias. E nenhum cristão está imune, está isento dessa luta. Então essa luta é real e ninguém fica isento. A grande questão é: como venceremos então essa luta? Ou seja, essa luta é real, ninguém está imune. Então como nós conseguiremos vencer essa luta? É essa a proposta desse trimestre. É nós mostrarmos como nós venceremos essa luta que é tão real, que é tão cotidiana, que está sempre presente de nós e que não tem como nós escaparmos, não tem como nós ficarmos isentos dessa luta. Então como nós venceremos? Sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Se nós enchermos do Espírito de Deus, nós vamos conseguir vencer esta batalha. E ao longo desse trimestre nós vamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu vou dar uma pincelada hoje, na próxima aula eu vou com mais contundência abordar esse tema. Então nós só venceremos essa luta se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. O tópico 1 diz assim: andar na carne versus andar no Espírito. Primeiro ponto, o que é carne? Tá? Neste contexto não se refere à matéria. Não se refere, por exemplo, à carne humana, carne de boi, carne de vaca, carne de peixe. Não, o termo bíblico para carne não se refere a isso. Quando a Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, ou seja, não é uma briga disso daqui que nós apalpamos. Não se refere à matéria. Mas a carne aqui significa a natureza adâmica, adquirida lá no jardim do Éden, e que todos nós a possuímos. Paulo afirma em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então podemos concluir que não existe exceção a esta regra. Ou seja, a carne aqui significa o quê? A natureza adâmica. Ou seja, então todo ser humano possui uma inclinação para o mal. Então todo ser humano pecou, toda a raça humana
pecaram e destituídas, ou seja, tirada foi dela o que? A glória de Deus. Então, se nós não possuímos a nossa originalidade, nós perdemos a glória de Deus, nós fomos destituídos delas, ou seja, todos nós pecamos. Então nós temos a natureza adâmica, ou seja, a inclinação natural para o maligno. Então o que é a carne? A carne é a tendência que todo ser humano tem em fazer aquilo que é errado. Já observou uma criança? Logo quando ela nasce, ou seja, as primeiras coisas que ela vai praticar, ela sempre tem a tendência a fazer aquilo que não pode. Ou seja, é algo instintivo, ou seja, é natureza adâmica, está intrínseca nela, está intrínseco nele, ou seja, isso é inerente ao ser humano. Eu sei que dentro de um estudo mais aprofundado da soteriologia, isso alguns vão dizer que é um acidente de percurso. Eu entendo, tá? Eu não quero fazer disso uma teologia muito aprofundada, mas eu quero que vocês entendam, ou seja, que todos nós temos a tendência de fazer o mal. Ou seja, quando nós menos imaginamos, nós não nos policiarmos, nós mentimos, nós enganamos, nós vamos fazer alguma coisa para se livrar de determinada situação, usando o que? A malícia, usando a sagacidade. Ou seja, então isso que é a carne, essa malicidade que nós temos, essa esperteza que nós possuímos, se chama a natureza adâmica. E aí o ponto 2 diz o seguinte: o que é espírito? Em sua originalidade, espírito significa vento, sopro, respiração. Depois passou a ter a ideia da parte imaterial do homem. Em Gênesis, capítulo 2, verso 7, nos informa Moisés que o Eterno soprou em sua narina, ou seja, parte de Deus no homem. Eu quero que vocês leiam Gênesis 2, verso 7. Onde o texto diz que Deus soprou, tá? Ele, ou seja, assopra na sua mão, esse vento que bate na sua mão e volta, no início isso era chamado de espírito, tá? Que na língua hebraica é ruach hakodes, Espírito Santo. Então esse ruach, esse espírito que foi soprado na narina do homem, é tão profundo que todo homem, lembra que eu disse que na carne, o que é a carne? É a natureza adâmica do homem, é a destituição da glória de Deus. Mas perceba que em Gênesis 2, verso 7, na sua originalidade, nós, quando fomos criados, o Espírito, o Eterno, soprou em nós. Ou seja, ele soprou na nossa narina, no nosso nariz. E o vento de Deus, a respiração, o hálito de Deus entrou dentro de nós. Isso eu posso concluir uma coisa, que todos os seres humanos possuem alguma coisa de Deus. É por isso que alguns teólogos vão dizer que o homem é incuravelmente religioso. É por isso que quando chegaram no Brasil, no seu descobrimento, já habitava quem aqui? Os índios. E eles desenvolveram uma adoração a quem? Ao sol, à lua, aos astros. Ou seja, a religião está dentro dele. A busca por uma entidade está dentro dele. A busca de preencher um vazio imaterial está dentro de todo ser humano. Por quê? Porque a glória de Deus foi destituída do homem. Mas ficou resquício de Deus dentro de nós. É por isso é muito profundo, queridos. Isso é muito profundo. Então, para explicar aqui de forma muito bem prática para vocês. O que é então o espírito? É a parte imaterial. Tá? É aquela parte que nós não vemos. Tá? É aquela parte que se comunica com alguma divindade. Tá? Qualquer tipo de relacionamento que nós tenhamos com qualquer tipo de divindade, isso se chama espírito. Então, a nossa comunhão com Deus
dar-se-á através do Espírito. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que todo ser humano, ele é incuravelmente religioso. Por quê? Porque quando Deus soprou em nós o fôlego da vida, parte dele está dentro de nós. E é por isso que nós somos incuravelmente religiosos. É por isso que nós sempre buscamos alguma coisa para nos satisfazer. O ponto 3 diz assim: andar na carne versus andar no Espírito. Nesse ponto precisamos salientar o que se ganha vivendo na carne ou andando no Espírito. Na carne, olha o que se ganha quando nós vivemos na carne. Na carne diz Paulo que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E que esse estilo de vida produz a morte. Então, o seguinte, lembra que eu disse bem no começo? Nós estamos em um ou no outro. Não tem como estar meio a meio. Ou seja, eu pratico obras da carne ou eu pratico o fruto do Espírito. Então Paulo vai dizer de forma muito bem clara o que eu ganho quando eu ando pelas obras da carne. Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso de número 8, que os que estão na carne não podem agradar a Deus e que esse estilo de vida produz a morte. E Paulo vai dizer também que andar no Espírito é mandamento. Andar no Espírito é mandamento. É por isso que o verbo indica ordem, andai no Espírito. É por isso que Paulo ele está ordenando, olha, você precisa andar no Espírito. Então nós vamos entender o que aqui? Que todos eles têm os seus ganhos, ou seja, você ganha. Mas o que você ganha andando na carne? A morte. E o que você ganha andando no Espírito? A vida. E não somente essa vida aqui, a vida eterna, porque o andar na carne, o andar nas obras da carne, ele produz não somente morte nesta vida, porque todos vão morrer, mas ele vai produzir a morte eterna. Então é isso que nós precisamos frisar, é o que nós vamos ganhar também depois da eternidade. As obras da carne produzem morte espiritual, e andar no Espírito produz o que? Vida, e vida com abundância, tá? Ponto de número 2, tópico 2, as obras da carne, um convite ao pecado. O tópico 2, obras da carne, um convite ao pecado. Queridos, só quero deixar um lembrete para vocês que a partir desse trimestre, todas as minhas aulas escritas, que eu escrevo aqui de forma muito simples, tá? Elas estarão no meu blog. Então meu blog vai estar aqui. Vocês entram no blog. Quem desejar ter o rascunho, tá, do professor Fábio, é só entrar no meu blog, está aqui embaixo, você acessa o meu blog e você vai ter acesso a essa aula de forma muito simples, tá? Mas quem deseja ter ela escrita, eu vou deixar lá, você faz um download lá, você copia no Word ou em PDF, que isso vai ajudar muitos de vocês. Então, as obras da carne é um convite ao pecado. Ponto 1, cobiça. Neste ponto, precisamos entender que a natureza adâmica sempre trabalhará com ofertas tentadoras. Tá? Ou seja, o que é a cobiça? Tá? A cobiça nada mais é do que um desejo desenfreado por aquilo que nós não precisamos, mas queremos ter. Olha que interessante. Cobiça é um desejo desenfreado que ela desenvolve em nós para nós termos aquilo que queremos, mas não precisamos ter. Ou seja, mas a cobiça atrai, a cobiça desperta em nós esse desejo de possuirmos alguma coisa que não precisamos, mas nós queremos ter. É por isso que o último mandamento, lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 20, quando fala sobre os 10 mandamentos, eu tenho uma aula só sobre o verbo cobiçar, tá? Entra aí, procura na lição do Êxodo, dos 10 mandamentos, não cobiçarás, que eu tenho uma aula só sobre isso, hein? É profundo, eu explico no hebraico, tá? Esse termo é muito profundo. Mas perceba que as obras da carne é um convite ao pecado, porque ela vai aguçar
nós termos alguma coisa que nós não precisamos, nós não necessitamos, mas eu quero ter de forma desesperadora. É igual o sistema capitalista. As irmãs, olha que legal que vocês podem fazer com a classe das irmãs. As irmãs têm, por exemplo, cinco sapatinhos bonitinhos, salto longo, né? Aqueles saltão grandão, mas as irmãs vêem na televisão, vêem no Facebook, né? Os sapatos novos, ela já tem 5. Ela não precisa de mais um, mas ela quer. Ou seja, observa que o sistema capitalista, ele trabalha com o princípio da cobiça. Eu quero ter alguma coisa que eu não preciso, mas eu tenho a compulsão de ter aquilo que eu não preciso, para satisfazer o quê? O meu próprio desejo. E depois que eu a tenho, que eu a usei, muitas das vezes fica jogado pelo escanteio. Então perceba que a cobiça é um convite ao pecado. O ponto 2 diz o seguinte: a oposição da carne. Nós devemos compreender que o fato de estarmos com Cristo, presta atenção, não nos isenta dessa luta e sua investida constante. A velha natureza não foi tirada de nós, mas mortificada, e podemos claramente ao longo do tempo ressuscitá-la. A luta irá acontecer, mas somos nós que alimentemos a carne ou o espírito. Perceba aqui que vai ter a oposição da carne. E uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que a obra da carne, que é a natureza adâmica, o velho homem, que Paulo diz na sua carta aos Coríntios, ele não é tirado de nós. Leva isso para a classe de vocês. Esse é um engano teológico. A velha natureza está dentro de mim. A velha natureza está dentro de você, meu professor. Está dentro de você, minha professora. Está dentro de você, meu irmão. Dentro de você, minha irmã. A velha natureza está dentro de nós. É por isso que Paulo diz que nós precisamos mortificá-la dia após dia. Ou seja, quando nós nascemos de novo, ela foi mortificada. Cristo a matou pela primeira vez. Mas ao longo da nossa caminhada, preste atenção, eu e você podemos ressuscitá-la. Já percebeu que quando nós aceitamos Cristo, nós era realmente crente? Nós era fervoroso? Nós era aquele santarrão? Já percebeu isso? Conforme vai passando o tempo, você volta a falar palavrão. Conforme vai passando o tempo, você volta cantando música mundana. Ao passar do tempo, você vai relaxando a sua vida espiritual. Sabe por quê? É porque você está alimentando a velha natureza. O velho homem está renascendo dentro de você. Verdade, ele está renascendo dentro de você. Por isso que a santificação é um processo. É por isso que a santificação ela precisa acontecer todos os dias. A santificação ela mata a velha natureza. Ela coloca, ela realmente vaticina aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Irmãos, não vamos alimentar a velha natureza. Nós vamos falar muito disso nas próximas aulas. Mas não alimenta a velha natureza. Alimenta o teu espírito com oração, com leitura bíblica, com jejum e consagração. Tá bom? Então, cuidado. A velha está dentro de você ainda, tá? Você, cuidado que de vez em quando ela quer ressuscitar. Mas você não vai deixar. Com a graça de Deus, com a unção do Espírito e com a palavra de Deus, nós vamos mortificá-la dia após dia, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Ponto de número 3, ou tópico de número 3, fruto do Espírito, um chamado à santidade. Olha que coisa linda, as obras da carne é um convite ao pecado. O fruto do Espírito é um convite à santificação. Quero deixar um lembrete para vocês, tá? O meu filho maior, tá? Ele vai fazer 18 anos, ele tá maior do que eu, mas ele nunca esquece de algumas mensagens que eu preguei. E uma das mensagens que eu sempre pregava no início do meu ministério era a mensagem da laranja. E ele gravou.
né, a mensagem da laranja. Quando eu pregava muito sobre o fruto do Espírito, eu sempre dizia o seguinte: irmão, presta atenção, não são frutos, não está no plural, é o fruto do Espírito, é singular. Então presta atenção, é o fruto do Espírito com 9 características. Eu esqueci, era para eu ter trazido uma pocã aqui. Sabe o que é pocã? Um pocã, mexerica, ok? É diferente de laranja, né? Pocã e mexerica tem gomos. Então leva para a classe de vocês, pega uma pocã, uma mexerica, descasca ela e leva para a classe. Você tirou um gomo da pocã ou da mexerica, correto? Um gomo. O que você tem na mão? É um gomo. É um gomo. O que você tem na mão? É uma mexerica ou não é? Não é uma pocã? É. Se você comer, é uma pocã. Então perceba que o fruto do Espírito, ele se manifesta com 9 características. Então é como se você arrancasse um gomo da pocã, um gomo da mexerica. Então isso vocês precisam ter atenção. Não é frutos do Espírito, é o fruto do Espírito com 9 manifestações. Com 9 manifestações, ok? Isso é muito importante. Então, o fruto do Espírito, um chamado à santidade. Ponto 1. O que é o fruto do Espírito? Eu sei que existem muitas definições, mas eu quero fazer a minha definição. Isso vai estar no meu blog, você pode baixar e ler com calma isso daqui. Eu o defino como, abre aspas, um estilo de vida produzido pelo Espírito Santo em nós, em 9 características. Então o que é o fruto do Espírito? No meu ponto de vista, é um estilo de vida. Essa palavra para mim ela é chave. Ela deve nortear toda a minha vida. O fruto do Espírito é um estilo de vida produzida, tá? Produzido pelo Espírito Santo em nós, em 9 características ou em 9 manifestações. E preste atenção, e isso só é possível pela amizade, pela comunhão que nós desenvolvemos com a Bíblia. Não existe outra maneira de se produzir esse estilo de vida em 9 manifestações fora das Sagradas Escrituras. Então quem é que produz essas 9 características em nós? O Espírito Santo. Mas qual é a ferramenta que ele usa? Qual é o livro didático? Quais são as lições que ele pede para que eu faça, para que ele produza isso na minha vida e isso torne um estilo de vida na minha vida? É a Bíblia. Ou seja, eu não posso tirar a Bíblia desse processo. A Bíblia é o processo fundamental para que aconteça, para que o Espírito Santo produza em nós essas 9 características. Tá? Características. Então, queridos, presta atenção. Presta atenção nisso daqui, ó. Fazer uma dicotomia entre o fruto e a Bíblia é simplesmente humanizar este processo. Ou seja, eu não posso excluir a Bíblia. Ou seja, porque a alegria só é produzida pela Bíblia. Nossa, pastor, então não existe alegria fora da Bíblia? Não. Paulo está dizendo. Mas o fruto do Espírito é alegria, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, se eu digo para você que você encontra alegria fora do Espírito, fora da palavra, eu estou humanizando isso. Se eu falo para você que você consegue ter amor fora da palavra, eu estou humanizando esse sentimento, eu estou relativizando ele com algo que é humano. Então olha, presta atenção, aquilo que é divino eu humanizo. E nós precisamos divinizar aquilo que ele espiritualizou. Eu não posso humanizar aquilo que ele divinizou, aquilo que ele espiritualizou. Então perceba que fazer uma dicotomia, uma separação,
Fruto e Bíblia é humanizar aquilo que ele simplesmente divinizou nas Sagradas Escrituras. Uma outra coisa que eu preciso deixar muito bem claro aqui, e que vocês precisam tomar essa consciência também, é o seguinte, que os dons são presentes. Os dons espirituais é dádiva. Ninguém vai para o céu, ninguém vai para o céu porque fala em língua estranha não, meu irmão. Muitos irão para o inferno falando línguas estranhas, profetizando, com certeza. Tá? Mas nenhum crente irá para o inferno produzindo fruto do Espírito Santo na sua vida. Porque Paulo me garante isso aos Gálatas. Paulo diz, contra essas coisas não existe lei. Ou seja, quando eu pratico o fruto do Espírito, isso é algo autêntico, aquilo que valida a minha salvação. Os dons espirituais não. Está cheio de crente falando em língua estranha e que vão para o inferno. Está cheio de crente profetizando que vai para o inferno. Está cheio de crente tendo visões e indo para o inferno. Aquilo que valida a nossa vida, aquilo que não há lei, se chama fruto do Espírito. Nós precisamos ter isso em mente. Por isso que o fruto do Espírito é um convite à santificação. Ponto 2. Os frutos provam a nossa verdadeira santidade. Preste atenção no que eu vou dizer neste ponto. A marca da nossa religião está em nossas ações. São elas, são os nossos frutos. Elas são o nosso termômetro. Ou seja, são as nossas ações que vão medir a temperatura da minha espiritualidade. Essas ações são os indicadores desse processo chamado santidade. Não seremos conhecidos pelos dons espirituais, mas pelo fruto do Espírito. Como está a tua árvore? Repleta de fruto, de manifestações do Espírito Santo ou de dons espirituais? Eu não estou aqui desestimulando os irmãos a buscar dons espirituais, pelo amor de Deus, porque esse não foi o conselho de Paulo. Paulo até deu um conselho para buscar primeiramente, ou com ênfase, o dom de profecia. Mas o que valida o crente é o fruto do Espírito. Como está a tua árvore? Como está a minha árvore? Esse trimestre ele vai mexer de forma profunda conosco. Isso aqui é um convite à santificação. Ponto de número 3. A santidade que o Espírito Santo gera em nós. Neste ponto, nosso autor, o pastor Osiel Gomes, trata na verdade de uma matéria chamada soteriologia. Ele menciona como santificação, ele mencionará como a santificação opera em nós. Primeiro ponto, posicional, ou seja, ele, Deus, no ato da conversão, mudou o nosso estado. Lembra disso? Quando nós estudamos a carta de Paulo, você já conhece o processo da soteriologia. E um dos processos se chama santificação. Então, o primeiro ponto, ele nos separou. Ou seja, posicional, ele mudou a minha posição. Ou seja, ele me separou para ele. Ou seja, ele me fez santo. Ou seja, ele me deu uma posição. A partir de agora eu sou separado para um serviço a Deus. Ponto 2. Tá? Progressiva. Ou seja, precisamos agora manter esse novo estado. Ou seja, primeiro ele me separou. Olha, você vai ficar aqui, Fábio, separado para uma obra. Agora eu tenho que manter essa minha separação para esse meu serviço. Então essa manutenção do estado original produzido por Deus se chama aquilo que nós chamamos teologicamente de santificação progressiva. Eu preciso manter aquilo que Deus colocou na minha vida. E terceiro, que é o final, ou seja, a eternidade será o clímax da santificação iniciada na conversão. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos no processo da santificação. Mas lá na eternidade, tudo isso vai acabar. E nós vamos eternamente sermos santos, separados para estarmos eternamente com o Eterno. E eu concluo essa aula dizendo o seguinte, que a velha natureza estará sempre dentro de nós,
mas somente você, com as armas espirituais, poderá manter ela em seu devido lugar. Então, encha-se do Espírito Santo de Deus. Que Deus continue abençoando a todos. Até a próxima semana, querendo Deus.